Olá, estudantes da EJA, tudo bem? Sou a professora Marita e a gente está aqui para uma aula de matemática. Vamos lá! Qual é o nosso objetivo? Resolver situações, problemas envolvendo razão e proporção. Razão e proporção? O que será que é isso? Vocês sabiam que o conceito de razão e proporção nos auxiliam a ter a economia nas compras, por exemplo? Como assim, professora? Como que a ideia de razão e proporção consegue nos auxiliar a ter uma ideia de economia? Vamos lá, vamos fazer um praticando. Qual a compra mais econômica? É mais econômico eu comprar 2 dúzias de banana por R$ 3,70, 3 dúzias de banana por R$ 4,40 ou 5 dúzias de banana por R$ 9,00? E aí, o que vocês acham? A prof vai dar um tempinho para vocês calcularem, pensarem um pouco sobre essa situação e a gente já volta para conversar. E aí, pessoal, baratinha essas bananas, né? Mas qual que é a mais barata? Qual é a compra mais econômica? Vamos pensar aqui. Quando eu penso em compra mais econômica, tá vendo que aqui eu tenho 2 dúzias, 3 dúzias e 5 dúzias? Elas estão em quantidades diferentes e os valores também são diferentes, né? Então, por exemplo, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que achar uma equivalência. Ou seja, eu vou descobrir primeiro quanto que custa uma dúzia em cada situação, porque daí eu tenho um parâmetro de equivalência. Para cada uma daquelas situações, quanto custaria uma dúzia? Daí eu consigo saber qual é a compra mais econômica. Então, o que vai acontecer? Eu tenho que pensar, se eu estou comparando 2 dúzias a um valor, quanto ficaria uma dúzia com esse mesmo valor equivalente, né? Com a equivalência desse valor? Isso é uma ideia de proporcionalidade. Então, vamos lá. Se 2 dúzias custa R$ 3,70, então para eu descobrir uma dúzia, eu tenho que calcular a metade, né? Metade de 2 dúzias dá uma dúzia. Então, eu posso fazer um raciocínio, uma estratégia de cálculo mental, que é qual? 3 dividido por 2 dá 1,50, mas eu quero R$ 3,70. 70 centavos, se eu dividir por 2, vai dar 35 centavos, certo? Então, o que eu vou ter? 1,50 mais 35 centavos, eu tenho 1,85. Então, para a situação 1, cada dúzia custa 1,85. Vamos ver a segunda situação. 3 dúzias por R$ 4,40. Ou seja, se 3 dúzias custam R$ 4,40, então, para descobrir uma dúzia, temos que calcular a terça parte. Porque se eu tenho 3 e eu quero descobrir 1, é como se eu pegasse o inteiro, dividisse em 3 partes, eu vou descobrir uma das partes, a terça parte. Então, eu vou fazer a divisão por 3. Olha o que aconteceu aqui. A professora resgatou uma divisão com número decimal.
Se eu tenho 4,40 dividido por 3, eu preciso primeiro igualar as casas decimais. Então, se aqui tem duas casas decimais, aqui também eu vou pôr duas casas decimais e faço o meu cálculo como se fossem números sem vírgula. Ou seja, o 4,40 passou a ser 440 e o 3 passou a ser 300. E efetuo a divisão. Então, cabe uma vez o 300 dentro do 440. Subtraindo, vai dar 140. Aí eu preciso continuar. Se eu acrescento um zero, eu estou indo para a casa dos décimos. E quem é a casa dos décimos? Depois da vírgula. Então, por isso que quando a gente acrescenta o primeiro zero, eu ponho vírgula, porque significa que eu estou indo para a casa dos décimos. Então, 1.400, quantos 300 caberiam aqui dentro desse 1.400? 4. Então, vai ficar 1.200, que sobra 200, que se eu acrescentar um zero, continua a conta, então o que vai acontecer? Vai estar sobrando sempre 200. Então, ficaria 1,46666, ou seja, viraria uma dízima periódica. Mas para a gente determinar um valor, o que eu vou pegar? Por que a professora aproximou para o 7? Porque olha aqui, quem vem depois desse 6 aqui do centésimo? Não vem 6? 6 está mais perto do 10, não é verdade? Do que do zero. Então, se ele está mais perto do 10, então aqui eu acrescento mais 1. Então, vai ficar o quê? 1,47. Então, já sabemos, na primeira situação, 1,85. Na segunda, 1,47. Falta a gente comparar a terceira situação. 5 dúzias. Para eu descobrir quanto que é uma dúzia, eu faço o quê? A quinta parte. Quinta parte de 9 é só eu pegar esse 9 e dividir por 5. Posso fazer um cálculo mental, ó. O 9 não é a mesma coisa que fosse 5 mais 4? Então, o que eu vou ter? 5 dividido por 5, 1. 4 dividido por 5, 80 centavos. Então, eu vou ter 1,80. Então, o que aconteceu? Nas três situações, a situação que ficou mais em conta é a situação de eu comprar 3 dúzias por 4,40. Entenderam o raciocínio desse exercício? Se entenderam, vamos para a letra B. Qual é a compra mais econômica? É uma situação bem similar. 5 quilos de arroz por R$ 8,00, 2 quilos de arroz por R$ 3,40 ou meio quilo de arroz por 90 centavos. Nossa, professor, está bem barato esse arroz. Realmente está, mas a ideia nossa aqui é o quê? É trazer o raciocínio. Qual é a compra mais econômica? Um tempo e a gente já volta. E aí, conseguiram resolver? Vamos ver a equivalência de 1 kg de arroz para cada situação. Por quê? Porque eu preciso ter um parâmetro de comparação, ou seja, eu tenho que ter uma proporcionalidade. Tem que ter uma razão de 1 para... Muito bem. Nos 5 quilos, eu faço como se fosse a quinta parte. No 2 quilos, a metade.
E no meio quilo eu vou fazer o quê? Venham comigo que a gente já vai descobrir. Então, se 5 quilos custa 8, a quinta parte de R$8 é a mesma coisa que eu dividir 8 por 5. Vai ficar o quê? O 8 eu posso dividir 5 e 3. Dividido por 5 vai dar 1,60, beleza? E a segunda situação, 2 quilos, 3,40. Metade de 3,40 vai ser o quê? O 3,40 eu posso dividir em 3,40. 3 dividido por 2 dá 1,50. 40 centavos dividido por 2 dá 20 centavos. Então, eu vou ter 1,70. Mas e o meio quilo? O que vai acontecer? Meio quilo, para eu formar 1 quilo, eu vou precisar o quê? O dobro dessa quantidade, não é? Porque meio quilo mais meio quilo dá 1 quilo. Então, é o dobro. Então, quanto seria o dobro de 90 centavos? 90 centavos vezes 2 dá 1,80. Com isso, a gente tem a equivalência para as 3 situações, como se eu fosse comprar apenas 1 quilo. E eu consigo ver qual é a minha compra mais econômica. Então, olha lá, 5 quilos ficou 1,60, 2 quilos equivalente a 1,70 e meio quilo equivalente a 1,80. Então, a compra mais econômica é eu comprar 5 quilos de arroz a R$8. Tudo bem? Muito bem. Mas e onde mais a gente usa razão e proporção? Sabiam que o conceito de razão e proporção nos auxilia a calcular uma divisão proporcional de investimento? Como assim, professora? É isso mesmo, se um grupo de pessoas faz um investimento, só que nem todos investem a mesma quantidade de dinheiro, o que acontece? A ideia de razão e proporção consegue fazer o quê? O cálculo deste lucro também proporcionalmente. Vamos para uma situação? Nilson e Isolda resolveram abrir uma poupança conjunta. Nilson entrou com R$2.500 e Isolda com R$2.000. Depois de certo tempo, o casal fez uma retirada de R$6.300, que foi dividida proporcionalmente aos respectivos depósitos. Quanto coube cada um? Uma dica: descubra qual é a razão equivalente de cada um em relação ao total. Vou dar um tempo para vocês copiarem e pensarem um pouquinho e a gente já volta. E aí, conseguiram pensar um pouquinho? Foi muito rápido? Mas vem comigo que eu vou dar mais dica. Olha lá, eu sei que Nilson investiu R$2.500, Isolda investiu R$2.000, que o casal fez uma retirada de R$6.300 e que foi dividido proporcionalmente. Eu quero saber quanto que cada um recebeu. Primeiro, precisamos descobrir a razão referente ao investimento que cada um fez, ou seja, a razão que equivale a cada um, em razão do total, ou seja, quanto que cada um investiu em relação ao total, certo? Então, o que eu vou fazer? Vou calcular a porcentagem equivalente de cada um. Se o meu total é 4.500, não é? Porque se eu juntar o 2.500 com mais o 2.000, o total que foi investido no início foi 4.500. Se 4.500 é o meu 100%, o 2.500 vai ser que porcentagem disso daí? A gente sabe como calcular a porcentagem, certo? Se 4.500 é 100%, quanto que equivale em porcentagem esse 2.000? Porque daí a gente consegue ver, visualizar qual a porcentagem, ou seja, qual a razão em relação ao total que cada um investiu. Então, eu vou dar mais um tempo a partir dessa dica e a gente já volta com a resposta.
E aí, calcular a porcentagem? Vamos ver algumas maneiras aqui de calcular. Eu posso pensar que a gente não está falando de razão, então o 2.500 equivale a que razão em relação ao 4.500? Então eu posso efetuar essa divisão. E se eu fizer essa divisão, vai dar aproximadamente 0,55. Por que aproximadamente? Porque é uma dízima, olha, a professora colocou aqui, vai sobrar sempre 25, 25, ou seja, vai ser 0,5, 5, 5, 5, 5, infinitamente 5, certo? Então eu posso dizer que eu tenho aproximadamente 55%. Então o Nilson investiu aproximadamente 55%. Bom, 55% para 100%, falta quanto? 45%, né? Posso fazer este raciocínio para saber quanto que é a parte da Isolda ou não. Posso fazer de uma outra forma. Olha lá, eu posso trabalhar com as equivalências. Então, por exemplo, o 4.500, aqui para eu descobrir, por exemplo, quanto que seria 10%, né? Ou dos 500%, então, se 4.500 é 100%, eu quero descobrir quanto que vale 500. Mas por que eu quero descobrir quanto que vale 500? Porque eu sei que se eu pegar 500 mais 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 500, vai dar os 4.500. Então, achei um valor menor que eu sei que está aqui dentro desses 4.500. Mas se eu encontrar o 500, ele vai equivaler a que porcentagem? Bom, muito bem, ele vai equivaler a 9 vezes, né? Ou seja, eu tenho uma divisão por 9. Mas se eu dividir 100 por 9, vai dar 11,1. Então, quer dizer que essa porcentagem aqui é mais ou menos, é aproximadamente 11,1. Mas o valor que a Isolda investiu foi R$500? Não, foi 2.000. Quantos R$500 cabe dentro do 2.000? Cabe 4 R$500. Então, se eu fizer 11,1 vezes 4, eu tenho 44,4%. Mas se eu usar essa aproximação, o que vai acontecer? Vai faltar 1%. Então, eu sei que para que a minha equivalência fique adequada e correta, para o Nilson a gente vai usar 55% e para a Isolda 45%, ok? Mas e aí? Eu já respondi o problema? Não, porque o problema me pergunta o quê? Quanto coube a cada um, ou seja, quanto que cada um recebeu. Então, quer dizer que o Nilson vai receber 55% dos 6.300 e a Isolda vai receber 45% dos 6.300. Tempo para vocês e a gente já volta para ver o valor de cada um. E aí, fica fácil, né? Então, eu sei que 6.300 agora é o meu novo 100%. 55% eu vou encontrar como 3.465. Para achar o da Isolda, é só fazer este valor menos este.
Ou eu posso fazer o cálculo, né? Mas não, vamos fazer aqui a subtração, então vai dar 2.835. Então, o que eu tenho? Que Nilson vai receber 4.345 e a Isolda vai receber 2.835. Vamos para um quiz? Marcos fez um empréstimo de R$120 mil e deverá pagar com juros simples de 1% sobre o valor emprestado a cada mês. Ou seja, cada mês ele recebe 1% desse valor. Sabendo que ele pagou 6 mil de juros, quantos meses ele levou para pagar o empréstimo? 3 meses, 5 meses, 4 meses ou 6 meses? Tempo para vocês e a gente já volta. Se eu vou calcular 1% de juros, né, eu vou pagar 1% de juros, eu tenho que pensar o que primeiro? Eu tenho que pensar quanto que é 1% de 120 mil, que foi o meu empréstimo. 1% de 120 mil, bom, vamos parar para pensar. O 100% para virar 1 é como se eu dividisse por 100, não é? Então, eu vou pegar o 120 mil e dividir por 100, é só eu tirar esses dois zeros. Vai me dar o quê? 1.200. Só que o que aconteceu? Ele pagou 6 mil de juros, então eu tenho que ver quantos 1.200 cabe dentro desses 6 mil fazendo uma divisão, que foi o quê? 5 meses. Com isso, a gente tem a resposta letra B, letra C, 5 meses, certo? Na aula de hoje, nós vimos o quê? Como resolver problemas usando o conceito de razão e proporção, tanto para compras mais econômicas, quanto para a gente pensar no nosso investimento. Então, um beijo bem grande da Prof e um até breve.